Olá, queridos ouvintes. Aqui quem vos fala é a sua contadora de histórias. Hoje nós vamos contar uma das histórias mais difíceis de ser publicada. Por quê? Já faz uns 3 meses que eu estou pedindo essa história para ele. Quando chegou no meu e-mail, a história veio em inglês. Muita coisa, eu precisei de ajuda. Porque nem tudo o Google consegue me ajudar. Então eu precisei de ajuda. Então essa história foi sendo tricotada, foi sendo transformada. Eu espero que esteja ao gosto de vocês. Dr. Dexter, o senhor tem meu respeito. Então vamos começar? Pode ligar à vontade, no volume no máximo que vocês quiserem. Sente-se à vontade, vamos começar. Dr. Dexter Maia, o médico da Ordem Lupina. Olá, sou o Dr. Dexter, sou médico e cientista a serviço da Ordem. E esta é a minha história. Quero deixar registrado antes que aconteça algo comigo e a minha história suma junto com o meu corpo. Nasci na Califórnia, meus pais tiveram 5 filhos e eu sou literalmente o do meio. Meu pai trabalhava viajando, vendendo materiais de uso em indústrias e grandes lojas. Assim pagava as contas. Minha mãe vendia coisas pelo telefone para completar a renda. Desde pequeno, eu tinha um fascínio por lobos e por suas relações com os humanos. Todos os filmes de lobos eu assistia. Meus pais eram considerados classe média baixa. Não éramos religiosos, não seguíamos orientação espiritual. Mesmo assim, não éramos pessoas más. Meus irmãos mais velhos, assim que chegaram aos 18 anos, se casaram com os seus respectivos primeiros relacionamentos. Seria impossível para eu cursar uma faculdade como eu gostava. Afinal de contas, a condição financeira da minha família não era a melhor, mesmo com 2 membros a menos. Mas eu me formei com notas excelentes e o meu professor de ciências me indicou para a Universidade de Stanford, comunicando ao coordenador sobre mim e me colocando à disposição de um estágio dentro da faculdade. E assim eu seria o primeiro a cursar faculdade dentro da minha família. O primeiro e o único. O coordenador do curso de medicina me colocou em moradia do campus, sem qualquer fraternidade, essas coisas bonitas que vocês veem em vídeo, não. Eu entrei realmente como baixa renda. Então, os estudos e moradia estavam garantidos. O que faltava era dinheiro para me manter. Afinal de contas, eu precisava comer, eu precisava me vestir, precisava me locomover. Então, encontrei um emprego em uma lanchonete no período noturno. Me mudei para o campus, estudando de manhã, estagiando à tarde e o começo da noite, e à noite, bem no final da noite, eu seguia para a famosa lanchonete. Dormia poucas horas e meu contato com minha família simplesmente acabou. Mas a adrenalina estava sempre presente num corpo jovem. Eu era jovem e seguia a minha rotina. Quando eu completei 6 meses nessa rotina, aconteceu algo que eu quero deixar registrado. Estava saindo da lanchonete quando o coordenador do meu curso me chamou em seu escritório. Era quase meia-noite. Não tinha quase ninguém no campus, mas eu conhecia os corredores muito bem, pois eu estudava de manhã e trabalhava à tarde ali, atendendo e auxiliando os estudantes de vários anos do meu curso de medicina. Assim que bati na porta, o coordenador pediu para que eu entrasse e trancasse a porta. Ele indicou uma cadeira à sua frente e eu me sentei. Assim que o assunto ali era extremamente sério, para estar naquela hora, aquele horário, ainda mais com porta fechada, enfim, ele começou a falar. Dexter, temos uma proposta de iniciarmos um projeto extremamente secreto. Posso contar com sua descrição?
Claro, doutor, respondi, educadamente. O que vamos estudar? Ele me encarou com seriedade, me olhando nos fundos dos meus olhos e me disse em tom mais baixo: Nós vamos estudar a licantropia. Eu sorri, achando se tratar de uma piada. Eu não poderia estar mais enganado. O coordenador se levantou da cadeira, colocando as mãos nas costas e caminhando para trás da minha cadeira. Com voz calma, ele disse: Eu tive a mesma impressão que você quando ouvi sobre o projeto, até me mostrarem isso. Ele apertou um botão ao lado do batente da porta e uma luz a um canto escuro foi acesa, mostrando um lobisomem dentro de um vidro. Ele parecia estar dormindo, mas estava de pé. A Discovery nos enviou esse modelo para estudarmos. Ele está em coma induzido, porque se ele for morto, ele volta à forma humana, disse meu coordenador. A cada palavra que o coordenador dizia, eu me admirava ainda mais. Parecia história de terror, daquela que os pais contam para os filhos. Quando me aproximei do vidro, toquei na superfície grossa e imediatamente o lobisomem abriu os olhos e notei que ele tinha olhos vermelhos. A descrição exata dele era cabeça de homem, boca de um lobo, incluindo as presas saltadas para fora do corpo. Um corpo de homem malhado, mas peludo, sendo os pelos cinzas e grossos. Dedos com garras, uma atmosfera de predador. Não tinha como ficar tranquilo próximo daquela fera. O que me deixou curioso foi os olhos vermelhos. Bom, ali tem muito a ser estudado. Parecendo ler os meus pensamentos, o coordenador disse: Como vê, Dexter, tem muita coisa a se estudar. Aceita esse desafio? O reitor oferece um salário 20% a mais do que você ganha na lanchonete. Aceito. Disse mais pelo dinheiro naquele momento, mas sabia que seria algo diferente e aceitei. Pedi demissão da lanchonete, passei a praticamente viver no campus. De manhã estudava e à tarde trabalhava na coordenação e à noite os estudos sobre a licantropia. Sobre a faculdade, fechava a pontuação necessária no terceiro bimestre e me deixava mais calmo para resolver outros processos, como estudar a licantropia. As descobertas que fizemos em apenas 6 meses de estudo eram fantásticas. Depois de muitos vídeos, muito observar à distância, mesmo em tempo real, foi confirmado a existência de lobisomens e mais. Existiam dois tipos básicos, os lupinos e os canis. Os lupinos eram filhos de lobisomens que nasciam com gene ativo, ou não. Canis eram amaldiçoados por pactos ou oferenda, ou sétimo filho do sétimo filho. Esses são divididos em alguns tipos: os que têm consciência humana, os que têm semiconsciência e os que não têm consciência nenhuma. E o formato do corpo? Os lupinos são mais parecidos com lobos. A maioria são lobos propriamente dito, poderosos só de olhar. Canis depende de quem foi feito o pacto, além de conseguirem alguns dons diferentes. Já estudamos alguns que pareciam porcos, outros pareciam cavalos, outros eram como se fosse uma mistura de muitos animais. O fato é que eles existem e são diferentes entre si. O tempo foi passando, concluí meu curso, após me formar em Stanford com honras em biologia e genética, decidi
me dedicar à minha vida de estudos lupinos. Me fascinavam os lupinos. Iniciei estudo de biologia e ciência com PhD em lupinos. Isso foi ótimo, mas chama a atenção do Scooby. Chamou demais a atenção do Scooby. O fato é que eles existem. Meu coordenador me acompanhava de perto. Mais um curso terminado. Eu já era Dr. Dexter Maia, biólogo, cientista especialista em canes e lupinos. Fui convidado a trabalhar numa escola de nível médico, o que eu achei estranho, dado o meu estudo, mas aceitei. E por lá fiquei por alguns anos. Depois disso, a Discovery me procurou e fez uma proposta de trabalho. E aceitei de pronto. Meu antigo coordenador me acompanhava às vezes. Em uma tarde de trabalho, trouxeram um homem dentro de uma gaiola. Adam, meu chefe da Discovery, disse: Dexter, analise o sangue dele, por favor, mas cuidado. Não se permita enganar. Sim, senhor, respondi para o meu chefe e saí em seguida. Peguei a bandeja de inox com algodão, agulha e seringa e preparei para coletar o sangue. Bem na frente da cela, o homem estava acuado a um canto. Boa tarde, senhor. Qual o seu nome? Perguntei e o rapaz não respondeu. Senhor, sou Dexter e preciso coletar seu sangue. Espero que você entenda. Eu disse, e ele continuou em silêncio. É só uma picadinha, eu disse. Me aproximei, colocando a mão dentro da jaula. Já tinha feito isso antes, várias vezes, inclusive. Então, me sentia seguro. Uma vez que minha mão tocou o braço do senhor, preso na jaula, ele começou a hiperventilar. E eu sabia que cedo ou tarde se transformaria. Estava puxando a minha mão para fora quando ele se aproximou e mordeu com muita força. Mordeu de uma forma que os dentes de baixo com os dentes de cima se encontraram. Eu gritei. Os seguranças entraram na sala e atiraram cápsulas de tranquilizante. Depois de algum tempo, que eu consegui finalmente tirar a minha mão de dentro da boca dele. O estrago foi grande. A mordida quebrou os ossos proximal e dois ossos distal. Fui socorrido pelo departamento sob o olhar atento do líder. Sabia que mordidas dos lobisomens costumavam acontecer e inflamavam na maioria das vezes. Então eu já iniciei com amoxicilina. Depois de ter feito o curativo, a dor parou de repente. E continuei meu trabalho. Estava terminando os estudos sobre gen canino. Precisava entregar pelo menos algumas amostras de canes. E trabalhava até com alguns ossos quebrados da mão. Comecei a notar que estava sob vigilância o tempo todo. E isso começou a me incomodar. Já estava me incomodando para valer. O sono, que eu quase não tinha, passei a não ter nenhum. Queria sair à noite, o que eu nunca quis antes. Eu já estava começando a estranhar meu comportamento. Passei a comer mais. E aí está o detalhe. Tive fome de carne vermelha, mesmo sendo vegetariano. 3 noites depois da mordida, eu me senti mal, incomodado, um mal-estar, uma angústia no peito. Saí mais cedo do Scooby e procurei uma lanchonete para comer, mesmo sendo vegano. Assim que me aproximei, o cheiro de lanche invadiu as minhas narinas, assim como o cheiro de perfume feminino, desodorante masculino e lobisomem. Lobisomem? Eu estava na porta da lanchonete. Resolvi me concentrar para saber que tipo de lobisomem estava ali.
Apurei as minhas narinas e senti o cheiro. Eram lupinos. De repente ouvi vozes. Uma menina gritando. Segui para onde vinha a sua voz e me deparei com um adulto espancando uma menina. Atrás dele tinham 3 lupinos. Eu os via, mesmo estando escondido atrás das árvores, e ser a noite. Ei, o que está havendo aqui? Perguntei. Não se mete, esquisito. Estou armado, disse o homem, mostrando uma arma e sendo atacado por um lobo enorme, que arrancou a arma junto com sua mão. Vem, menina, vamos procurar sua mãe. Saímos e deixei os lupinos resolverem com o rapaz. Entreguei a menina para uma policial, estava ali perto, e saí dali. Acabei não comendo. Estava caminhando na rua quando vi uma van preta me seguindo. Eu sabia ser a Scooby. Passei a ser uma ameaça. Estavam me observando para ver se eu me transformaria. Só pode. E o pior, eu sentia que estava me transformando. Precisava me esconder. Mas aonde? Comecei a andar pelas ruas da cidade. Estava em pânico. Depois de percorrer muitos quilômetros, sem me cansar, sem dor nos pés, sem nenhum mal-estar, a não ser a fome, eu ouvi alguns cachorros se aproximando de mim e latindo. A transformação deveria estar acontecendo. Me embrenhei no campus da faculdade, onde havia uma mata próxima. Assim que penetrei na mata, eu comecei a ouvir lebres, gatos, ratos e alguns uivos. Por instinto, eu me escondi em cima de uma árvore. Fiquei lá em cima por algum tempo, quando os uivos foram aumentando, estavam mais próximos. Lembrando que sou sedentário, só trabalho e estudo. Em meu momento normal, eu jamais subiria na árvore. Mais alguns minutos passaram e alguns lupinos embaixo da árvore. Um deles todo branco, lindíssimo. Já fazia anos que estudava a licantropia e era a primeira vez que eu estava lidando com um branco. Eu vi alguns agentes da Discovery à distância, mirando justamente no lobisomem branco. Eu sabia que em poucos segundos ele atiraria. Sem pensar direito, eu me joguei sobre o lobisomem e o tiro transfixou o meu ombro. Os lobisomens notaram imediatamente que eu me coloquei à frente deles e eu apaguei. Acordei algum tempo depois na cama de uma fazenda. Eu sentia o cheiro de vaca, de boi, de galinha, plantações. Por isso defini na minha cabeça que era uma fazenda. Um jovem se aproximou de mim e disse: Bom dia, vejo que já acordou, disse o rapaz, com lindos olhos verdes. Eu sou Pedro Sanches. Você sabe onde você está? Ele perguntou e eu neguei com a cabeça. Você está em um bunker lupino. O senhor é Dr. Dexter Meyer, está correto? Sim. Tentei dar a mão para ele, me apresentando formalmente. E só aí que eu vi que eu estava contido no leito, amarrado no leito. O senhor está contido devido à alta periculosidade que representa. Ah, que fofo, senhor Pedro. E o fato de eu ter salvo o lobisomem branco não conta? O senhor trabalha para Discovery, disse Pedro. Sim, trabalho para Discovery. Bom, pelo menos eu acho que eu trabalhava, né? Acredito que depois dessa atitude que eu tomei, o alvo sou eu. E eu respondi. E vi a compaixão nos olhos de Pedro Sanches. E notei que ele estava sozinho falando comigo.
Então, ele sabia que não corria perigo comigo. Como foi a transformação ontem? Ele perguntou. Acho que não transformei, eu estava consciente. Eu respondi. Você se transformou. Você é um lobisomem canis consciente. Mas por que nos ajudou? Disse Pedro curioso. Sei como é ter um alvo nas costas. Por que a Discovery quer matar você? Perguntou ele. Sou Dexter Meyer, cientista da Discovery, médico que estuda genes caninos. Estamos avançando em nossas pesquisas quando coletamos sangue de um deles e me mordeu. O resto você já sabe. E um silêncio se fez. Pedro colocou a mão na parede, me encarando enquanto pensava. Durou uma eternidade, até que ele disse: Venha trabalhar para nós. Eu sorri, desacreditando. Mas como? Somos todos alvos da Discovery. Seria um problema a mais para vocês. Eu sou Pedro Sanches, um dos líderes da Ordem em Nova York. Atravessei o país para falar com um dos nossos associados quando você me salvou ontem. Arregalei os olhos, mediante a declaração. Ontem não, na verdade já faz 2 dias. Há 2 dias atrás isso aconteceu. 2 dias? 2 dias? Há 2 dias atrás eu não sabia que existiam lobisomens brancos. Pedro sorriu e corrigiu. Dexter, a palavra certa é albino. Albino de albinismo? Sim, respondeu Pedro sorrindo. Albinismo é uma doença genética que se caracteriza pela ausência ou redução da produção de melanina, um pigmento que dá a cor à pele, os olhos e os pelos. É esse tipo de albino que nós estamos falando? Eu perguntei. Sim, Dexter, respondeu ele. Eu adoraria estudar você. Posso? Sim, mas precisaria trabalhar para nós. Aceito, mas, disse Pedro, e a pesquisa? Eu garanto que eu consigo me lembrar. Pode contar com isso. Ok, amigo, veja os noticiários, disse Pedro, e pegou um controle remoto, ligando um aparelho de televisão que estava em cima da parede, e imediatamente cenas de um noticiário começaram a aparecer. E a minha foto estava no fundo. Pedro aumentou o volume e eu ouvi. Ele é perigoso. Dr. Dexter Maia está sob acusação de desvio de dinheiro da escola municipal. O estado da Califórnia procura esse perigoso contraventor. Está brincando? Quando saiu isso? Eu disse. Ontem, respondeu Pedro e eu me calei, pensando em algumas coisas. Preciso ir até meu quarto do campus e pegar minhas roupas. Faremos isso, disse Pedro sorrindo, assim que voltarmos à Califórnia. O quê? Aonde estamos? Seja bem-vindo a Nova York, disse Pedro, saindo do quarto. Não, não é possível. Como eu dormi? De ontem para hoje? Pedro parou e disse: Você está dormindo há mais de 2 dias. Pedro Sanches, um homem ímpar, que estava sempre sozinho, falava pouco de sua vida pessoal, assim como eu. Nos tornamos amigos, assim como toda a comunidade lupina me aceitou. Ele estabeleceu o meu laboratório em uma floresta isolada, onde eu poderia investigar tanto a biologia dos lobos quanto a sua própria natureza. Com um profundo conhecimento em genética, eu mergulhei para melhor entender a minha condição de lobisomem.
influenciava as minhas habilidades e características. Durante minhas pesquisas, comecei a desenvolver uma teoria sobre a ligação entre os lobos e os humanos. Eu acreditava que havia um potencial, não apenas para entender a transformação, mas também para entender a coexistência de duas espécies. Eu conduzi experimentos que mesclavam ciência e intuição, utilizando tanto a lógica científica quanto os instintos animalescos que despertavam em sua noite de sono de lua cheia. Um dia, enquanto explorava a floresta em minha forma canis, me deparei com uma matilha de lobos, onde Pedro Sanches era o líder. Em vez de fugir, eu fui me aproximando. Para minha surpresa, os lobos não me atacaram. Em vez disso, eles me aceitaram como parte do grupo. Essa experiência me levou a perceber, assim como os humanos, os lobos também têm uma complexa estrutura social. Com isso, comecei a trabalhar em um projeto inovador, uma maneira de interagir os lobos na vida urbana, criando uma programação de educação sobre a importância da preservação e do respeito à natureza. Eu acredito que a verdadeira compreensão entre espécies poderia levar a um futuro mais harmonioso. Enquanto eu me aprofundava nos meus estudos, me tornei defensor dos lobos, usando as minhas descobertas para inspirar outros a respeitar e proteger esses magníficos animais. Minha jornada não apenas ajudou a elucidar a conexão entre humanos e lobos, mas também trouxe a paz, a sua própria dualidade, aceitando plenamente quem era ele, um cientista e um lobisomem canis, unindo a ciência e a natureza em perfeita harmonia. Continuei a minha jornada de descobertas, cada dia me dedicando mais ao meu projeto de interação dos lobos na vida urbana. Eu organizei palestras e workshops nas escolas lupinas, trazendo crianças e adultos para a floresta, onde poderiam aprender mais sobre o comportamento dos lobos e a importância da preservação. A conexão que eu tinha com os animais era inegável, mesmo em forma humana. E as minhas histórias sobre as noites de lua cheia cativavam a todos. Um dia, enquanto eu fazia as minhas observações noturnas, Pedro trouxe uma linda moça e pediu para cuidar dela dentro do bunker. E assim eu fiz. Ali nasceu uma grande amizade entre Gabriela Sanches e mim. Passei a usar os conhecimentos de medicina e ajudava toda a comunidade lupina, que me aceitaram muito bem, mesmo eu sendo um canis. Algo que a população não sabe. Os lupinos defendem a natureza e atuam contra a ocupação urbana e contra o desmatamento. Usando os meus conhecimentos científicos, comecei a mapear áreas e coletar dados sobre o impacto de urbanização na população de lobos. Com o apoio de algumas organizações ambientais, a Ordem conseguiu criar um projeto de preservação, propondo um corredor ecológico que permitiria os lobos se deslocarem com segurança entre a floresta, e eu aprendi muito com aquela galera. Apresentei a minha proposta em reuniões com os municípios, destacando a importância dos lobos para o ecossistema local. Minha paixão e dedicação começaram a inspirar outras pessoas que se juntaram à causa. Enquanto isso, eu continuei a explorar a minha própria dualidade. Em minhas noites de transformação, comecei a perceber que não estava apenas me tornando um lobisomem. Eu estava me conectando profundamente com a minha essência animal. Essa transformação não era apenas física, mas emocional e espiritual. Eu aprendi a ouvir os instintos que sempre estiveram dentro de mim, e isso me deu perspectiva sobre minha pesquisa e me fez um homem livre. Todas as amarras que eu consegui
somar até os meus 30 anos, com a minha transformação, se foram. Com o tempo, me tornei figura respeitada entre os lupinos, mesmo sendo um cânice. O trabalho que eu desenvolvia na comunidade científica e ambiental começou a dar frutos. Minha única história como lobisomem científico e cientista capturou a imaginação de muitos. Tornei-me uma lenda viva, disputado tanto pelos canes, caçado pela Discovery, mas ao trabalho dos lupinos. Os lupinos são seres mágicos. Alguns possuem dom de ler pensamentos, induzir pensamentos, de fazer você se calar enquanto ouve outro falar, e mais alguns dons que eu não fui autorizada a dizer. Os lupinos trabalham com algumas bruxas e ciganos, tudo pela defesa do clã. Um grupo de caçadores de lobisomens começou a notar a nossa matilha. Estávamos preocupados com a segurança dos lobos e decidimos nos infiltrar nas reuniões desses caçadores, usando nossa habilidade de transformação. O que começou com uma missão de espionagem se transformou em uma batalha interna, com os meus instintos de proteger e o meu desejo de não revelar minha verdadeira identidade. O povo lupino também age contra os crimes da cidade, ajudando e inibindo muitos crimes. Isso não aparece, porque uma rede de marketing age sobre falsos heróis, na maioria das vezes. A Ordem descobriu nossas habilidades lupinas e tornamos apenas mais fortes, mas mais astutos. Com uma combinação de estratégia e força, eu consegui desmantelar o plano dos caçadores, salvando a nossa matilha. Agora, com a matilha protegida e minha missão em andamento, eu percebi que minha vida era um equilíbrio constante entre a ciência e a natureza, entre o homem e o lobo. Há alguns anos morando com lupinos, particularmente no bunker, eu me aproximei de Giovanni, um lupino italiano que veio para Nova York a pedido do clã italiano, já que este foi jurado de morte por um clã rival. Uma nota importante: Canis tem a força de 3 lupinos, por isso os lupinos treinam muito. E o clã italiano são todos conscientes, o que dificulta mais. Giovanni e eu nos aproximamos e nos apaixonamos. Estamos juntos há 20 anos. Vivemos reclusos, sempre escondidos dos canes e da Discovery. Eu trabalho para a Ordem Lupina. Recentemente, por insistência minha, o clã começou a receber canes, acolhendo e apoiando os canes que querem servir e seguir as diretrizes da ordem. E assim foi aberto mais uma ala que nos mantínhamos separados e vivíamos em harmonia. Com o nascimento de Eric, a ordem ficou poderosa, somando alguns líderes por todo o mundo. Atualizando a todos, hoje a ordem está com mais de 100 países, todas comandadas por aqui, por Júlio Trend, genro de Pedro Sanches. Temos hospitais, escolas, produção animal, produção vegetal, muito conhecimento e alguns dos nossos frequentam faculdade. Um exemplo simples do que é o trabalho é a minha missão atual. Gabriela Sanches soube que algumas mulheres estavam mantidas em cativeiro por um casal de meia-idade. Esse casal obrigava as mulheres a trabalhos escravos com confecções e vendiam as peças que eram produzidas em lojas. Os observadores foram até a casa para levantar informações, importante para a invasão. E no dia marcado, a casa foi invadida, porém, as mulheres se recusavam a sair. Uma foi trazida aqui a contragosto e fizemos exames de sangue. Descobrimos que, além de cativas, elas eram dopadas. Rapidamente trabalhamos para um laboratório que Pedro montou no bunker
e desenvolvemos uma espécie de antídoto. Assim, ajudamos na invasão e a maioria das mulheres vieram por vontade própria. Quanto ao casal, deixamos para os cães se alimentarem. Essa foi uma de várias missões que nós temos. Em menos de 3 dias, as mulheres estavam salvas, apesar da severa desidratação e o severo trauma psicológico. Essa é minha história. Um fugitivo inocente que ajuda pessoas, mas vive escondido por medo de cair em mãos de pessoas más.